A PEC 66/2023 foi um dos temas abordados pelo Sintaf Ceará no seminário alusivo ao Dia do Fazendário, ocorrido no final de setembro. A PEC 66 foi aprovada no Senado e tramita hoje na Câmara dos Deputados. A proposta tem sido alvo de preocupação porque, na prática, pode alterar as regras de previdência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Para falar sobre o assunto, convidamos o diretor jurídico e econômico tributário do Sintaf, Ivanildo França. Primeiro, do que trata a proposta de emenda constitucional à PEC 66/2023 e por que ela pode causar prejuízos à previdência dos servidores públicos? A PEC 66 de 2023, originalmente, tratava de refinanciamento das dívidas dos municípios com precatórios e previdência dos servidores públicos. Quando da votação no plenário do Senado, no último 14 de agosto, foi incluído no texto da PEC uma emenda esta que define que os regimes de previdência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderão ter regra menos rigorosas do que as regras da União, previstas para a União na emenda 103. Essa é a repercussão que essa emenda traz para as regras de previdência dos servidores públicos estaduais e municipais. Em relação a esta emenda, ela traz de prejuízo para as previdências dos servidores dos estados e dos municípios é que todas aquelas regras que os estados e municípios tenham que ser menos rigorosas do que as regras da União, elas terão de deixar de existir e passará a valer rigorosamente as regras, no mínimo as regras da União. Então, ela traz de prejuízo para os servidores essa alteração nas regras, o que isso configura uma verdadeira nova reforma da Previdência, por uma emenda de plenário que não teve nenhuma discussão política em torno dos efeitos desta emenda. Quais as repercussões da PEC 66 na Previdência dos servidores públicos do Ceará? Em relação à Previdência dos servidores públicos do Ceará, essa PEC traz como repercussão, traz prejuízo diretamente aos servidores quanto às regras de transição, a concessão de benefícios de pensão e possíveis alterações na tributação ou no recolhimento da Previdência dos servidores. Quais seriam os impactos nas regras de transição? Quando da reforma da Previdência do Estado do Ceará, ele adotou como pedágio 60% do tempo que faltaria para completar o tempo mínimo, no caso do homem, 35 anos, e a mulher, 30. Já a regra de transição da federal é um pedágio de 100%. Então, neste ponto, deixaria de existir o pedágio de 60%, que hoje é vigente para o servidor do Estado do Ceará, e passaria a vigir a regra de 100% do pedágio. Um outro exemplo é no caso dos professores, que o Estado adotou como pedágio um percentual de 50%. No caso dos professores, um prejuízo maior ainda, que o pedágio deixa de ser de 50% para 100% do tempo que faltaria para implementar o tempo para aposentadoria. Tem também em relação à pontuação, que para a União, a partir de 2020, a pontuação lá definida para ter direito à aposentadoria na regra de transição, ele passa a acrescentar a cada ano um ponto a mais de exigência na regra de transição. E o Estado do Ceará adotou como a cada 1 ano e meio é que acrescenta um ponto a mais. Também traria este prejuízo. E um outro ponto que precisa ser destacado é que servidores que não estão na regra de transição, mas que não têm direito à paridade, que se aposenta pela média dos vencimentos de julho de 94 para cá, a União, a média é de 100% de todas as contribuições. O Estado do Ceará adotou como 90% das contribuições, de forma tal que permite, no caso do Estado do Ceará, tirar do cálculo as 10% do período de menor contribuição. Isso melhora a média para a aposentadoria. Ao voltar para 100%, traz prejuízo também
para esses servidores na regra de transição. No caso das pensões, quais seriam os prejuízos caso a PEC 66 seja aprovada? Em relação a, que fique claro, a PEC, uma vez aprovada, ele não traz prejuízo para os pensionistas, que hoje são pensionistas. O prejuízo é para concessão de novas pensões. Seria as pensões a serem concedidas a partir da aprovação, entrada em vigor da PEC, caso seja aprovada. E quais seriam os prejuízos diretos? Ora, a União, a regra da União, na concessão da pensão, ele traz como regra que, definida a base de cálculo da pensão, o pensionista leva uma cota de 50% do valor da base de cálculo definida, mais uma cota de 10% por dependente. No caso do Estado do Ceará, definida a base de cálculo, também uma cota de 50%, mais 20% por dependente. Esse é um ponto. Isso, quando o instituidor da pensão já é aposentado, o prejuízo direto, no caso da concessão da pensão, seria nesta cota, em vez de ser 20, que é hoje o Estado do Ceará, passaria para 10. Mas caso o instituidor da pensão seja um servidor ainda em atividade, não aposentado, o prejuízo é maior ainda, porque a base de cálculo definida, neste caso, pelo Estado do Ceará, é maior do que a base de cálculo definida pela União. Então, quando o servidor, o instituidor de uma pensão, for um servidor ativo, o prejuízo na concessão da pensão, caso venha a ser aprovada essa PEC, é maior ainda para o pensionista. Posso citar como exemplo, vamos tomar aqui como exemplo hipotético, é um servidor um servidor aposentado que tenha lá um vencimento de 20 mil reais. De 20 mil reais. Então, que só tinha lá um pensionista, a esposa ou o esposo, por exemplo. Então, no caso da União, ele ficaria de pensão 12 mil reais, que seria 50% disso, mais 10% de 20, que é 12 mil reais. No caso do Estado do Ceará, a pensão, no caso, seria 50% disso, que é 10, mais 20% do total, que seria 4. Então, a pensão seria de 14 mil reais e não de 12. O que, caso seja aprovado, passaria também a ser do Estado do Ceará de 12, e não mais de 14, como é hoje, seria essa previsão. Em relação às contribuições previdenciárias, o que pode mudar? Em relação às contribuições previdenciárias, a repercussão da aprovação dessa PEC para o Estado do Ceará é que o Estado do Ceará adotou, por ocasião de sua reforma, manteve a alíquota linear de 14% de previdência. Como nas regras da União tem a previsão da alíquota progressiva, que vai até 22%, que poderá ir até 22%, uma vez aprovada esta PEC, caso reste demonstrado que a implementação da alíquota progressiva resultaria num recolhimento de previdência para o Estado maior do que o que é hoje, o Estado estaria obrigado a ter que implementar a alíquota progressiva, e isto traria, a exemplo no nosso caso da Cefaz, um aumento de carga que hoje é de 14% para algo em torno de 16,1% a 16,2%. Então, traria um prejuízo financeiro direto, para todos os servidores aposentados, pensionistas e ativos. Caso a PEC 66/2023 venha a ser aprovada, as regras previdenciárias da União já passam a valer para os estados, Distrito Federal e municípios? No caso da aprovação da PEC, ela prevê que os estados, Distrito Federal e os municípios têm até 18 meses da promulgação da PEC para ajustarem suas legislações de forma tal que não tenham mais nenhuma regra de previdência menos rigorosa do que as regras da União. Veja, menos rigorosa. Poderá ter regras mais rigorosas, mas menos rigorosas, não. Mas, caso os estados, a exemplo do Estado do Ceará, uma vez aprovada, não faça os ajustes nas suas legislações de previdência, transcorrido 18 meses da aprovação da PEC, ou da promulgação da PEC, melhor dizendo, passa a valer compulsoriamente as regras da União naquilo em que
a regra do Estado for menos favorável, for menos rigorosa, desculpem, menos rigorosa do que as regras da União. Nos casos em que tem alguma regra que seja mais rigorosa do que a União, mesmo aprovando a PEC, essa regra continuará em vigência. E quais as principais ações encampadas pelo SINTAF para evitar a aprovação da PEC 66 na Câmara Federal? O SINTAF, tão logo tomou conhecimento da aprovação desta PEC com a emenda, que foi dia 14, já entrou em contato com a federação. Na semana seguinte, teve um evento nacional no Rio de Janeiro, o SINTAF participou, levou esse tema, isso já começou a ser debatido e está sendo debatido nos diversos estados, fazendo um trabalho, veja que é um trabalho de conscientização ou de esclarecimento nos parlamentares federais de cada unidade federada, para que eles tomem ciência das repercussões dessa PEC, porque como ela está no bojo de uma alteração que é de interesse dos municípios, que trata das dívidas dos municípios, dos precatórios, em relação a precatório e dívida com previdência, como dito anteriormente, é importante que os parlamentares tenham ciência de que neste bojo foi incluída essa emenda com esse artigo e a repercussão dele. Porque se você olha o artigo isoladamente, se você não tiver já uma certa familiaridade com as questões de previdência, você não vai identificar que ela tem tamanha repercussão na previdência. Então, está fazendo esse trabalho de conscientização das unidades federadas, dos seus parlamentares, para que se faça um debate em relação a isso, para que saiba, para que decida se tem qual o interesse de aprovação dessa PEC. Uma vez que, quando da aprovação da Previdência lá em 2019, ela só ocorreu no final do ano, porque passou-se todo o ano debatendo-se politicamente e só se conseguiu apoio para aprovação à época, quando se decidiu que os estados, Distrito Federal e os municípios, no uso das suas autonomias, ficariam liberados para fazer as suas reformas. No caso do Estado do Ceará, o Estado do Ceará fez a reforma como entendia que deveria ser feito, foi feita imediatamente a reforma, e que hoje está sujeito a anular o resultado de todo esse acordo político numa emenda de plenário sem nenhuma discussão política. É isso que a gente tem levado para os parlamentares, essa informação, para que eles tomem ciência do que vai ocorrer, ou das repercussões, caso tenha aprovado esta PEC. E o que os servidores públicos podem fazer para ajudar nessa mobilização e barrar a aprovação da PEC 66/2023? Um outro ponto importante é conclamar os servidores públicos de maneira geral a todos esses que têm contato que possa ter acesso aos parlamentares, sempre tiver acesso aos parlamentares, procurar conscientizá-los das repercussões desta PEC. Eu acho que é importante a gente, lógico que aqui o sindicato, o SINTAF especificamente, enquanto representante dos servidores fazendários, a gente também buscou, já teve uma reunião aqui no estado do Ceará, no FOASPEC, certo? No FOASPEC, que é o fórum do Sindicato dos Servidores de maneira geral. Isso já foi colocado, essa necessidade, e estamos nessa luta de conscientização dos parlamentares. Mas é preciso que todos nós nos engajemos nesta luta para que possamos evitar a aprovação dessa PEC que nos trará tanto prejuízo em relação à Previdência.